Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Boa aula! Boa tarde, tudo bem? Mais uma terça-feira aqui, todos nós, mais uma aula do Pré-ENEM da Abril, certo? Queria mandar um abraço para todos vocês que estão aí. Eu sou o professor Rafael Cal, de História. Estou aqui para trabalhar mais uma habilidade da primeira competência ainda, a habilidade 95. Você pode conferir aí na sua ficha, pode encontrar os dados todos sobre a aula de hoje, tem um texto de apoio, tem uma explicação, tem um material muito legal disponível para você. Queria te convidar a participar aqui com a gente pela próxima 1h35. A gente vai falar bastante sobre a habilidade 95, a gente vai conversar bastante sobre tudo isso hoje. Vou dar aqui para você uma visão da história, vou falar bastante para você sobre isso. Vamos conversar sobre coisas relacionadas também, quero fazer alguns paralelos, quero que você perceba o quanto é importante para o Enem você conseguir estabelecer relações com assuntos do seu dia a dia, com questões que você conhece, que você leu no jornal, que você viu na TV, que você conversou com os seus amigos, certo? Então o nosso trabalho, de certa forma, hoje é continuar com isso, né? Eu tive aqui na sexta-feira com o professor André, falamos das habilidades 93 e 94 com você, né? Tivemos uma aula interdisciplinar, juntando um professor de História, um professor de Geografia. Fiquei muito feliz com a participação, a gente recebeu vários recados aqui, depois também recebemos algumas coisas. Queria te convidar mais uma vez a participar também, né? Mandar a sua dúvida, mandar a sua sugestão, mandar o seu comentário sobre como está a aula, sobre o que está acontecendo. Você pode mandar para cá, vamos responder dentro da medida do possível, não dá para responder a todo mundo, mas a gente sempre faz um esforço aqui, certo? Queria mandar também um abraço para toda a nação vascaína que está assistindo aqui esse programa, né? Eu tenho aqui dentro do estúdio dois caras que eu gostaria de dizer que são grandes vascaínos, mas não são, né? E eu não vou falar mal deles, porque afinal de contas estão me filmando aqui, né? Então vai que, porra, eles me pegam de um ângulo meio esquisito, eles cortam a minha cara, certo? Vão me tirar do ar. Portanto, vamos começar aqui hoje dando uma olhada na nossa competência, mais uma vez. Você está olhando aí na sua tela, uma aula de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, competência diária 1, compreender os elementos que constituem as identidades, certo? A nossa habilidade de hoje é a habilidade 5, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Bom, você já vem falando nas últimas aulas, aí já vem assistindo às nossas últimas aulas que trabalham aqui com a competência diária número 1. É a última parte da competência diária número 1, uma competência diária que trabalha com a questão da cultura, com a questão da identidade, com a questão da memória. Você já fez uma série de questões sobre isso, já viu uma série de comentários dos professores aqui sobre isso, e hoje a gente, de certa forma, encerra esse ciclo pegando aqui mais uma vez uma habilidade dessa competência diária e falando aqui para você hoje sobre manifestações ou representações da diversidade do patrimônio artístico-cultural nas diferentes sociedades. Quer dizer, hoje a gente continua falando sobre cultura, a gente continua falando sobre identidade, a gente continua falando sobre memória, mas a gente inclui mais um elemento aí nessa aula, que é o elemento patrimônio. A gente vai conversar hoje também, além de todas as outras coisas que a gente já vem falando e reforçando e amarrando dentro dessa nossa estrutura, a gente hoje também vai incluir a ideia de patrimônio. E incluindo a ideia de patrimônio, todo um outro leque de questões também se abrem para a gente trabalhar em cima delas, tá ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. A primeira pergunta para você é o que é patrimônio, e eu já te ajudo a responder, dizendo aí que patrimônio é o conjunto de bens materiais e ou imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente. Cara, olha só. Aqui eu estou te dando uma definição básica, certo? Estou te apontando alguns elementos que você vai poder usar ao longo da sua vida, todas as vezes que quiser falar de patrimônio, certo?
Claro, eu espero, sinceramente, que você use isso bastante, seja muito importante para você no Enem. Mas estou te dando aqui também um indicativo de como usar e como discutir a questão do patrimônio a partir de agora. A gente sempre pensa, toda vez que está estudando, e quando eu era aluno eu imaginava isso também, que muitas das coisas que a gente fala em sala, que muitas das coisas que a gente vê na aula de história, são coisas completamente longe do nosso dia a dia. E o que é cada vez mais importante você perceba é que a gente está falando de coisas que tem muito a ver com a sua vida, que a gente está falando de coisas que estão aí, diretamente ligadas ao seu dia a dia. E quando eu falo para você que patrimônio é um conjunto de bens materiais e ou imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente, eu estou te falando de coisas que pertencem ao seu dia a dia, de coisas que estão na sua vida e que dizem muito sobre você, sobre coisas que compõem a sua identidade. Repara como nessa competência diária número 1, a gente fica o tempo inteiro andando em torno dessas questões. Né? Falamos sobre cultura aqui e o tempo inteiro eu volto à questão da cultura, né? Bens culturais, a gente sempre reforça isso com vocês. E o quanto a questão da identidade, que a gente discutiu aqui na sexta-feira, eu e o professor André falamos sobre isso para você, o quanto é importante você pensar na questão da identidade, na questão da construção das identidades. Né? Na sexta-feira eu disse para você que identidade é uma coisa construída. E hoje eu estou te mostrando mais subsídios que reforçam essa ideia. Te mostrando o quanto bens materiais e imateriais, o quanto aspectos que você pode tocar e aspectos que você não pode tocar, né? Coisas mais abstratas, o quanto todas essas coisas compõem a sua identidade, o quanto todas essas coisas reforçam certas características da sua vida e te colocam pertencendo a um grupo ou pertencendo a um outro grupo, tá ok? Dentro disso aqui, quando eu te dou essa definição, eu acho que se abre um leque de coisas para a gente continuar discutindo. Né? Então, se eu falei para você que é um conjunto de bens materiais e ou imateriais, eu acho que isso aponta para outros aspectos que a gente tem que trabalhar. E na sequência, você pode ver que a Unesco vai dizer que patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. Nosso patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração. Nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade. Isso é um texto que está disponível no site da Unesco, chamado Patrimônio, Legado do Passado ao Futuro. Repara que quando eu falo para você da questão da identidade, eu estou o tempo inteiro voltando a essa ideia aqui, que o próprio texto da Unesco está te apresentando. Né? O quanto a gente também constrói esses patrimônios, sejam eles materiais, palpáveis, sejam eles no campo do pensamento, no campo mais abstrato, no campo das manifestações, no campo dos símbolos, o quanto tudo isso está presente no seu dia a dia e mais do que está presente no seu dia a dia. O quanto você deixa tudo isso para outras gerações. O quanto tudo isso vai chegar a outros grupos, aos seus descendentes, aos amigos dos seus descendentes, aos descendentes dos seus descendentes e assim por diante. Certo? O quanto você ainda guarda hoje de certos aspectos que pertenceram a pessoas que estavam aqui muito antes de você. Tá? Agora, você pode estar pensando aí, pô, Rafael, mas peraí, você começou falando disso, aí você ficou falando, você mostrou um monte de coisa aí, você me deu uma definição e tal, pô, gostei da definição que você me deu. Agora, eu quero entender como é que isso se desdobra de fato, certo? Eu já entendi que o patrimônio guarda essa relação com o passado, eu já entendi que o patrimônio tem a ver com a identidade. Agora, pô, imagina que tu tá pensando aí no seu patrimônio. Tu ouve a palavra patrimônio, você pensa, pô, meu carro é meu patrimônio, minha casa é meu patrimônio, o dinheiro que você tem guardado lá no banco, naquela poupança que sua avó fez pra você, né, que tá lá guardadinho, você fala, pô, isso tudo é meu patrimônio. Beleza, você tá me mostrando patrimônios no sentido da propriedade que você guarda. Certo? Eu quero que você perceba patrimônio como um conjunto mais amplo que isso. Certo? Eu quero que você olhe para o patrimônio como uma coisa muito maior do que a simples ideia de uma propriedade privada que você possui. Tá ok? Então, vamos prestar atenção aqui mais uma vez. Na sequência dos slides, quando eu falo para você no patrimônio histórico.
Estou te dando uma definição aqui de patrimônio histórico, dizendo que é o seguinte, é o conjunto de bens que contam a história de um grupo ou uma geração. Pode-se considerar sua arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obras de arte, documentos. Bom, te dei aqui uma gama muito ampla de coisas que estão associadas a essa ideia de patrimônio histórico, né? Existe uma tendência natural a se acreditar que patrimônio histórico é só aquilo que está dentro do museu ou só aquilo que está lá no monumento no meio da praça. É muito mais do que isso, certo? É o que ele diz ali logo no começo que eu coloquei para você. É o conjunto de elementos que contam uma história, que de alguma maneira representam alguma coisa. É claro que quando você vai olhar a estátua na praça aí da sua cidade, você vai reconhecer ali um patrimônio histórico. Você vai perceber ali a ideia de que aquele elemento, a própria praça em si, ou alguma estátua que está ali no meio da praça, que tudo isso representa alguma coisa e conta alguma história e que fala de algum grupo, ou que fala de algumas pessoas, ou que fala de uma geração, como ele está dizendo, né? Na sexta-feira, eu imagino que você deva se lembrar, ou então você apagou da sua mente, mas eu espero que você não tenha apagado da sua mente. Você estava lá muito feliz e muito satisfeito, principalmente quando eu fiz aquele belíssimo coração no escudo do Vasco. Você nunca mais vai esquecer de mim. Eu falei para o André aqui, que estava do meu lado, quando ele estava mostrando a minha identidade, aquela identidade meio tosca que você deve ter visto aí, eu falei para o André que eu era de Rio Bonito, que eu não tinha nascido no Rio. Rio Bonito é uma cidade que fica aqui no interior do estado do Rio, certo? Fica mais ou menos 70 quilômetros aqui da capital. Eu nasci lá, cresci lá, morei lá a minha vida inteira, certo? As pessoas gostam de me sacanear, vocês não viram, mas o André ficou aqui depois falando que eu era de Rio Bonito e tal, botando uma pilha aqui em cima de mim. É muito interessante porque a gente que vem de uma cidade pequena, e eu imagino que muitos de vocês também estejam me vendo fora de grandes centros aí, a gente também guarda certas ligações identitárias com a nossa cidade. E eu vejo muito isso na minha ligação com o patrimônio em Rio Bonito, né? Todas as vezes que eu vou a Rio Bonito, eu tenho que passar pela praça da cidade. Bom, você que mora numa cidade do interior, você sabe que se tem uma coisa que toda cidade do interior tem que ter, é uma praça, né? Tem lá a igreja, na frente da igreja tem uma praça, aí do lado tem a prefeitura, aí do lado tem o trailer que vende um cachorro-quente que você vai lá comer no final de semana, né? É basicamente, assim é Rio Bonito. Então, toda vez que eu vou lá a Rio Bonito, para chegar na minha casa, eu tenho que passar pela praça da cidade. E toda vez que eu passo pela praça da cidade, só ali naquele espaço, eu dou de cara com vários signos que representam a cidade, certo? Sobretudo quando a gente pensa nisso. No meio da praça, tem um chafariz que foi uma doação do imperador Pedro II, na segunda metade do século XIX. Pedro II doou um chafariz porque a filha dele tinha passado um tempo lá na cidade, precisou passar um pernoite lá em Rio Bonito, enquanto estava fazendo uma viagem, e ela batizou a cidade, né? Ela andava, viu um rio, e no fundo do rio tinham muitas malacachetas, e quando ela olhou para as malacachetas refletindo na luz do sol, ela falou, nossa, que rio bonito, certo? E aí, quando ela falou o Rio Bonito, a cidade foi batizada, a família imperial ficou tão feliz que doou um chafariz para a cidade. E aí a gente tem lá, preservado até hoje, um chafariz no meio da cidade. A maior parte das pessoas que passam lá não fazem ideia de que aquele chafariz é um chafariz do século XIX, que foi uma doação do imperador. Mas ali existe um patrimônio. Ali está representada alguma coisa, certo? Aquele chafariz conta a nossa história. Aquele chafariz se refere a um momento da cidade, a uma parte da história da cidade. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Peguei aqui um exemplo que está no cotidiano. Todo final de semana, quando eu vou lá visitar a minha mãe, eu passo pelo chafariz. Já é uma coisa naturalizada para mim. Eu já não paro ali e penso, nossa, olha, estou vendo um patrimônio histórico, né? Como você também provavelmente não acha isso. Quando você passa diante de uma estátua, ou diante de um monumento, ou diante de um chafariz, como eu, certo? Mas a gente está em contato com isso o tempo inteiro. E repara, volta aqui para o slide, repara que eu falei para você que não só os monumentos podem significar isso, mas também vestes, acessórios, mobílias, utensílios, meios de transporte, documentos. O que eu quero dizer com isso? Eu estou te dando
uma gama muito ampla de coisas que podem representar um patrimônio histórico. Quando ele fala no documento, você pode pensar, por exemplo, no documento do Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas do Imperador. Isso é parte do nosso patrimônio, certo? Da mesma maneira, você pode pensar também em roupas. Pensa em vestidos de gala que foram usados. Aqui no Rio, no Palácio do Catete, por exemplo, a gente tem lá o pijama do Vargas, né? O pijama da noite do suicídio. Próximo sábado é aniversário do suicídio do Vargas e tá aqui, tô dando uma dica, se você vier fazer um passeio, se você resolver viajar até aqui ao Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete tem o Museu da República e lá, entre outras coisas, você vai ver o quarto em que o Vargas se matou e o pijama dele. Tudo bem, você pode achar essa minha dica uma dica um pouco mórbida, né? Tipo, pô, fazer uma viagem pro Rio de Janeiro e vou lá olhar o pijama do cara que se matou, né? Não parece uma coisa muito legal. Mas também cara, aqui tá mó frio, aqui não tá sol, então não tá maneiro pra tu vir tomar um banho de praia. Então se tu vier ao Rio de Janeiro, você vem pra fazer outros programas na cidade. E aí eu sugiro muito que você visite lá o Palácio do Catete, porque você vai se deparar com exatamente um exemplo que eu acabei de dar. Tô te falando de uma roupa. Estou te falando de uma roupa que representa alguma coisa, que conta uma história, que diz alguma coisa. Tá claro isso para você? Você consegue acompanhar tudo isso que eu estou dizendo? Porque se você tiver alguma dúvida, eu repito, entre em contato aí com a gente, manda sua mensagem, manda sua dúvida para cá, que eu vou responder na medida do possível. Se eu não puder responder, aqui embaixo de mim, ó, tá acesse o sistema, tá aqui o site para você. Entra lá, manda sua mensagem, pode perguntar qualquer coisa, certo? Eu não estou te vendo, mas você está me vendo aí. Então, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Eu não posso olhar para o seu rosto e pensar, pô, aquele cara está me olhando com a cara de quem está com dúvida. Então, pô, tiver com dúvida, manda sua dúvida para cá, certo? Então, bom, acabei de te dar aqui uma definição de patrimônio histórico. Vamos passar adiante, porque não existem só tipo de patrimônio. Tem também o patrimônio natural. E a definição que eu te dei é que a inter-relação do homem com seus semelhantes e tudo o que o envolve, como meio ambiente, fauna, flora, ar, minerais, rios, oceanos, manguezais e tudo o que eles contêm. Esses elementos estão em contato com o homem, interagindo e interferindo no seu cotidiano. Mais uma vez, eu estou te mostrando que patrimônio não é apenas uma coisa guardada dentro de um museu, como eu acabei de te dar o exemplo do pijama do Vargas. Mais uma vez, eu estou dizendo que patrimônio não é só o documento que o imperador assinou. Eu estou te dizendo, patrimônio é uma coisa muito ampla. E eu estou te falando também de patrimônio natural. Pensa nas nossas florestas, pensa na fauna, pensa no quanto a gente tem elementos que também contam histórias. Certo? Entende isso? Pensa na quantidade de parques que a gente vai ter criados por todo o território brasileiro, que representam também parte do que é a nossa identidade, que representam também parte do que nós somos, parte do que a gente é desde quando a gente existe e de antes da gente existir, certo? Pensa em coisas que nos representam como sociedade. Ah, Rafael, mas pô, eu não gosto de ir na floresta, eu não tenho nem horta na minha casa, não gosto nem de planta, eu vejo um matinho nascendo ali no quintal, eu arranco aquele matinho. Cara, você não está violando patrimônio, né? Você pode ficar tranquilo. O que eu estou dizendo é que o patrimônio natural existe também independentemente de você gostar, certo? Ele está ali e ele faz parte do seu cotidiano, ok? Vamos seguir então, para seguir aqui com patrimônio, para falar do patrimônio cultural. Patrimônio cultural é o conjunto de bens materiais e ou imateriais que contam a história de um povo através de seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas, cantos, danças, linguagem, superstições, rituais, festas. Bom, de novo, você pode estar pensando aí, pô, Rafael, mas toda vez que você vai me mostrar alguma coisa sobre patrimônio, tu começa a me falar de patrimônio e você vai falando que um monte de coisa é patrimônio, é tudo isso patrimônio mesmo? É. Principalmente quando a gente fala de patrimônio cultural, certo? Lembra que na semana passada a gente comentou com você sobre cultura popular
e o quanto a cultura popular ela era representativa de certas coisas e de certas práticas que vêm existindo ao longo dos anos e que vêm resistindo ao longo dos anos. Tá? Pensar em patrimônio cultural é também pensar um pouco nisso. E repara, o Enem gosta muito de falar disso. O Enem gosta muito de trabalhar com patrimônio cultural, de trabalhar com questões sobre folclore, de trabalhar com questões que falem da cultura popular. Então, fica muito ligado nisso, certo? Presta muita atenção nisso, dá uma olhada, repito, você tem aí a ficha 95 à sua disposição, dá uma olhada lá, se você tiver alguma dúvida, volta para cá, manda a sua dúvida, porque, cara, falar em patrimônio cultural e falar em cultura popular é coisa que o Enem adora fazer, ok? Então, pô, se liga muito nisso. Quando eu falo para você aqui, vou voltar para o slide para você olhar de novo. Eu falei para você de bens materiais e imateriais, que contam a história de um povo através de seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas, cantos, danças, linguagem, superstições, rituais, festas, e poderia continuar aqui dando uma série de outros exemplos. Eu vou assinalar para você aqui a ideia do que são bens materiais. Pensa comigo o seguinte, quando eu falo para você bens materiais, você pensa em matéria, né? Você pensa numa coisa palpável. Quando eu falo para você em bens materiais, você pode pensar em coisas que são possíveis tocar, que são possíveis ver. Certo? Repare que aqui na lista que eu te disse, entre outras coisas eu falei para você sobre comidas típicas. Quando você vai a uma festa junina aí na sua região, ou quando você vai a um evento, a uma festa popular da sua região, você tem ali uma série de comidas típicas. Entendem onde eu quero chegar? Você tem coisas ali que representam o seu grupo, que representam aquela região, que representam aquelas pessoas que estão ali. Eles falam alguma coisa sobre isso. Certo? Pensa você aí da região norte, os pratos típicos, o açaí, né? O quanto o açaí é representativo da sua região. Aí você, cara aí de outro lugar que tá me vendo, talvez de Minas ou de São Paulo, você fala, ah, mas pô, aí no Rio vocês tomam açaí também, ou a gente aqui toma açaí. Pois é, eu trouxe um amigo meu aqui do Pará no outro dia, e aí falou, pô, tava afim de tomar um açaí. Aí fui levar ele pra tomar um açaí, quando a gente chegou no lugar, ele, pô, riu da minha cara. Ele falou, pô, vocês tomam açaí gelado aqui, né? Vocês tomam açaí doce. Isso não faz o menor sentido. Repara o quanto aquilo representava uma coisa para ele. O quanto aquilo dizia coisas para ele. É óbvio que ele tomou lá o açaí comigo. Não estou dizendo, pô, ele não é nenhum cara muito radical. Falou, ah, não vou tomar esse açaí. Não, ele matou lá a vontade dele de alguma maneira. Mas o que eu quero que você perceba é que aquele patrimônio representa para ele coisas muito importantes. Aquele patrimônio representa para ele uma ligação com o lugar de origem, uma ligação dele com a identidade dele. Ok? Mais uma vez, estou voltando à ideia de identidade. Estou falando aqui para você de bens materiais e estou voltando à ideia de identidade. Estou falando o quanto isso é representativo, não só da ideia de patrimônio cultural, mas pensando também que o patrimônio cultural é representativo da sua identidade. Beleza? Aqui também tem para você, coloquei aqui no slide, escrito patrimônios imateriais. Quer dizer, estou te falando de elementos simbólicos que estão no campo dos símbolos, dos significados. Coloquei aqui uma série de exemplos também que são patrimônios imateriais. Pensa nas religiões, nas lendas, nos cantos, nas danças, nas superstições. Pensa em certas práticas. Práticas que você enxerga num grupo, no seu dia a dia. Tá? Lá no interior, lá em Rio Bonito, quando eu era pequeno, a gente tinha a festa de São João, e na festa de São João, a gente tinha as festas juninas, né? Tinha a festa de São João, a festa de Santo Antônio, e na festa de Santo Antônio era muito comum que se falasse lá, se contasse a história de que tinha que enfiar uma faca na bananeira. Isso faz parte do patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial. Isso de alguma maneira
conta um pouco da história do Brasil, da fusão de uma série de coisas. Você pega ali elementos do cristianismo, né, a figura de Santo Antônio, você junta isso a uma crendice popular, você associa isso a uma série de outras superstições, e isso passa a fazer parte da sua vida, certo? E isso já fez parte da vida de uma série de pessoas que vieram antes. E muitas vezes você participa de uma série de coisas desse tipo sem necessariamente estar participando daquilo por um motivo específico. Você está participando porque você achou legal, porque você foi. E você está participando da construção também de uma identidade. Você está ali também fazendo alguma coisa que remete à sua identidade. Tá claro isso para você? Dá para entender isso perfeitamente. Quando eu falo para você aqui, quando eu faço a diferença entre patrimônio, entre conjuntos de bens materiais e imateriais, eu estou te dizendo que eu tenho coisas que representam a sua vida, que podem ser coisas que você vê, que você enxerga, que você toca, e que podem ser coisas que estão no campo dos símbolos, que estão no campo das tradições, dos costumes, dos hábitos e tudo isso. Posso te dar um outro exemplo? Que eu citei aí também na definição que eu te dei sobre patrimônio, que é a questão da linguagem e você pensar nos sotaques. Né? Olha para o tamanho desse país e olha para a infinidade de sotaques que você ouve por esse país. Certo? Você está me ouvindo falar aqui, pô, eu não sou exatamente carioca, mas eu falo com um sotaque que remete aos cariocas. Talvez você me ache muito carioca, né? Natural, já moro aqui há muitos anos. Também a gente vai pegando um pouco disso, né? Vai se apropriando um pouco de algumas coisas e a convivência acaba fazendo você falar parecido com as outras pessoas também. Mas pensa em quantos sotaques diferentes a gente tem espalhados pelo Brasil e pensa que cada um desses sotaques é parte de um patrimônio que remete a um grupo, que remete à ideia de pertencimento, que remete à ideia de tradição, que remete a uma história, a um passado em comum e que fala sobre a sua identidade. O teu sotaque diz muito sobre você, né? Pensa que é muito raro você encontrar um sotaque parecido com o sotaque do Rio ao longo do território brasileiro, né? Tu anda pelo Brasil e você vai ter sempre muita dificuldade de achar um sotaque parecido. Isso não é porque nós tentamos ser diferentes, é porque o resto do Brasil se construiu, ao construir sua identidade, tentou se diferenciar para mostrar que era diferente, para dizer, nós não somos o Rio. Né? Às vezes eu falo aqui pra você, pensando, pô, tá vindo esse cara lá do Rio de Janeiro falar aqui pra mim, me perturbar, eu queria assistir aula de história com um professor mineiro, porque eu queria ouvir um sotaque mineiro, ou eu queria ouvir aula de história com um professor de Pernambuco, queria ouvir o sotaque do pernambucano, e aí tem esse cara falando esse X, né, falando assim, cara, falando um monte de coisa e tal, e pensa o quanto isso tem a ver com a nossa história, o quanto isso remete à nossa história, né? Tudo isso está muito ligado à própria construção do Brasil e ao sotaque representar a identidade de cada um desses pequenos grupos espalhados pelo Brasil lá no século XIX, no momento da nossa independência, no momento da consolidação da independência e ao longo do século XIX, o quanto vai ser importante cada uma das regiões do Brasil guardar as suas diferenças. Dizer, nós somos pernambucanos, ou nós somos paulistas, ou nós somos mineiros, ou nós somos paraenses, ou nós somos gaúchos, ou nós somos maranhenses. O quanto isso representa uma coisa importante na vida de todos esses grupos. Tá claro isso para você? Tudo bem até o que eu falei até aqui. Repara, te contei um monte de coisa sobre patrimônio aqui, cara. Falei sobre patrimônio cultural, falei sobre patrimônio natural, falei sobre patrimônio histórico. Então, volto a dizer, se você tem alguma dúvida, manda a sua dúvida para cá. Você pode estar achando, pô, não entendi direito uma coisa que você falou, queria perguntar, estava a fim de saber alguma coisa. Manda a sua dúvida para cá, vamos respondendo na medida do possível, ok? Aqui embaixo está passando para você acessar o sistema e mandar a sua dúvida para a gente. Beleza? Certo? Então, vamos seguir. Passando para o próximo slide, ainda falando sobre patrimônio, coloquei aqui para você um textinho pequenininho, que tem um pouco a ver com isso que eu acabei de te dizer e que também aponta para outras coisas importantes. A Constituição Federal de 1988 ampliou a noção de patrimônio ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material
olha o que eu acabei de falar, né? E aqui, com mais exemplos ainda do que eu tinha te dito, arquitetura, arquivos, núcleos urbanos, sítios arqueológicos, tá? E imaterial, como costumes, religiões, lendas, cantos, danças, linguagens, superstições, rituais, festas. Olha uma parada. Esse slide está dizendo algumas coisas importantes para a gente, tá? O fim dele está remontando ao que eu acabei de contar, né? Quando eu fiz aqui uma diferenciação entre material e imaterial. Agora, olha no começo dele, cara. Dá uma olhada bem aqui. Está falando o seguinte: a Constituição Federal de 1988. Bom, você sabe, tenho certeza, que a Constituição Federal é a nossa Carta Magna, não é isso? As leis mais altas do Brasil estão lá, o conjunto de leis para reger a nossa sociedade brasileira estão lá escritos. E eu estou te falando que lá existe uma parte para trabalhar com essa ideia de patrimônio, certo? Eu estou te falando que quando você vai no texto constitucional, você vai encontrar uma referência a bens culturais. Olha aqui, bens culturais de natureza material e imaterial. Falar de patrimônio cultural é um negócio tão importante, mas tão importante, que está lá na nossa Constituição. A Constituição garante a preservação, reconhece a existência, garante que você possa ter acesso, né, ou deve garantir que você possa ter acesso, que você possa conhecer, que eles possam ser preservados, porque isso conta a nossa história. E o que conta a nossa história, mais uma vez, é importante você ter isso em mente, o que conta a nossa história não é apenas aquilo que está dentro do museu, né? O que conta a nossa história vai muito além disso. A nossa história, ela é contada pelas coisas que estão no nosso dia a dia. E, pô, se eu sou professor de história, estou te falando isso. Esquece, história não é uma coisa estática, história não está lá parada, história não está guardada lá num arquivo empoeirado, história não está lá no museu que você detesta ir, né? Porque, pô, você, desde criança, parece que o museu é uma coisa muito chata, né? Desde criança, você quer visitar o museu e sempre parece que é um lugar que você não pode se divertir, né? Você tem que olhar, você tem que ficar quieto. Para você ter uma ideia, vou te contar uma história rápida, tá? Que é a história da primeira vez que eu fui ao museu na minha vida. Lá em Rio Bonito não tem museu, né? Agora tem uma casa de cultura e tal, mas não vou te falar mais de Rio Bonito não, né? Você já deve estar de saco cheio de falar de Rio Bonito. Aliás, pô, se você quiser, manda aí alguma história da sua cidade também que eu conto aqui. Se você conhecer algum patrimônio, tiver algum patrimônio, manda pra cá que eu falo aqui pra galera, eu conto pra todo mundo, certo? Enquanto você não mandar, eu falo de Rio Bonito mesmo, porque eu gosto de Rio Bonito a beça. Mas aí, primeira vez que eu fui ao museu, eu fui ao Museu Imperial, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Fui a conhecer o Museu Imperial, fui a fazer uma visita. Eu tinha uns 9 para 10 anos, cara, certo? E essa visita ao Museu Imperial, ela marcou a minha infância e, de certa maneira, marcou a minha vida. Primeiro que, pô, o Museu Imperial é um lugar super legal. Outra coisa que eu recomendo, se algum dia você que não mora no Rio vier ao Rio, tiver a oportunidade de conhecer, pô, é uma visita excelente. Agora, para uma criança aí, com a professora, com as pessoas vigiando, não foi exatamente o passeio mais legal da vida, né? Por exemplo, quando eu cheguei lá, a gente tem que calçar uma pantufa para andar lá dentro, né? Tem que botar uma pantufinha para não arranhar o chão e tal. Tu bota ali no pé e fica andando ali. Aí tu sabe como é que é criança, né? Bom, botei a pantufa, primeira coisa que eu imaginei foi, porra, umas tábuas no chão, né? Aquela parada, piso de tábua corrida. Quando eu vi pantufa, tábua corrida, parada encerada, eu falei, cara, vou sair correndo aqui dentro, amarradão, vou escorregar e tal. Pô, calcei a pantufa. Na hora que eu terminei de calçar a pantufa, minha professora, tia Rosemary, olhou pra minha cara e falou assim, Rafael, não pode correr. Aí eu falei assim, pô, tá, não pode correr, beleza. Aí também, só pra me vingar, passei o passeio inteiro assim, né, arrastando meu pé. Abre um pouquinho a imagem, tá aberta já? Isso, abre um pouquinho a imagem, só o pessoal entender. Ó, passei o passeio inteiro assim, me arrastando com a pantufa. Aí, continuei andando. E tu sabe como é que é criança.
queria encostar nas coisas, porque criança vê com a mão, né? Aí, pô, ia chegar perto de um negócio pra meter a mão, tia Rosemary olhou pra minha cara e falou assim, Rafael, não pode encostar. Aí eu falei, pô, não pode correr, não pode encostar. Tá, beleza, então assim, tá mó chato, não tava ouvindo nada, o cara tava falando direito. Falei, pô, vou conversar então com meu amigo. Aí o cara tava lá explicando, fui falar com meu amigo aqui do lado, na hora que comecei a falar com ele, tia Rosemary de novo fez, shh, Rafael, não pode falar. Não pode falar, não pode encostar, não pode correr. Falei, pô, museu deve ser um negócio chato, né? Não posso encostar em nada e tal. Aí minha última tentativa foi, pô, não posso falar, não posso fazer nada, vou comer então. Puxei um bombom que eu tinha guardado no bolso. Quando eu comecei a abrir o bombom, sabe que o professor, né, tem um ouvido de tuberculoso. O professor ouve um respirar, o professor já sabe quem foi. Na hora que eu comecei a abrir o bombom, a tia Rosemary olhou pra minha cara e falou assim, Rafael, não pode comer. Eu falei, cara, não posso correr, não posso encostar em nada, não posso falar, não posso comer. Eu falei, cara, museu pra mim é o lugar do não. E pra maioria das pessoas que vai ao museu, eu tô te contando uma história real da minha vida, mas pra maioria das pessoas que vai ao museu, o museu é um espaço meio sacralizado, né? Em que tu não pode fazer nada, tem que ficar aquela coisa assim, falando baixinho e tal, não pode encostar em nada, porque aquilo ali tudo é muito sério. Pô, de fato, museu é um lugar importante, tudo aquilo ali é muito sério, mas é importante também que você entenda que aquele patrimônio ali, ele também conta a sua história, ele também pertence a você de algum jeito. Essa visita tem que ser uma coisa legal. Então, pô, vai lá, aproveita. Não tô dizendo pra tu sair metendo a mão quando for visitar o museu e quebrar as paradas, né? Porque aí tu vai botar a culpa em mim, vai dizer que eu incitei você a meter a mão. Não tô falando nada disso. Eu tô te falando uma outra coisa, cara. Eu tô dizendo, procura um museu que te atraia. Tenta falar de alguma coisa ou tenta visitar alguma coisa que fale a você. Vai ter sempre um lugar para te falar isso, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de museus, fora da própria cidade do Rio de Janeiro, temáticos, né? Quando tu sobe a serra e vai para Partido Alferes, tem lá o Museu da Cachaça. Ou você pode visitar outros lugares para conhecer o Museu do Café, certo? Lugares que você sai um pouco daquela ideia de que tudo que está ali é muito sagrado, que você tem que falar baixinho, que você não pode encostar, que você não pode se relacionar, certo? Patrimônio está no seu dia a dia. Patrimônio é uma coisa que fala a você, que fala de você e que fala sobre você e para você, certo? Ele está o tempo inteiro no seu dia a dia, ele está o tempo inteiro na sua vida, beleza? Acabei de saber que tem uma pergunta aí, então, pô, vamos ver a pergunta que algum de vocês mandou. Bom, é do Polo Sistema Integrado de Ensino e Tecnologia. Boa tarde, professor. Existe alguma diferença entre cultura popular e patrimônio cultural? Qual? Pergunta da Pamela. Não tem aqui a cidade, Pamela. Da próxima vez, se vocês quiserem mandar uma pergunta, vocês podem mandar falando da cidade. Bom, a Pamela acabou de fazer uma pergunta sobre cultura popular e patrimônio cultural. Quando a gente fala em cultura popular é um termo que a gente usa hoje e que a gente está recuperando de certa maneira, mas que durante muito tempo, cultura popular foi uma coisa usada como um termo pejorativo, né? Pensa que as pessoas dizem que existe uma cultura popular porque isso fazia oposição a uma cultura erudita, certo? Então, tinha lá a música erudita, que você ia ao teatro para assistir, né? E aí tinha lá uma orquestra tocando uma música erudita para você, e tinha a música popular, que você ouvia fora, né? Você ouvia o samba, você ouvia outras manifestações, o machixe, você ouvia outras manifestações musicais, para te dar um exemplo aqui. Então, cultura popular hoje é um tema, é um termo que a gente usa para falar exatamente, a gente recupera esse termo hoje para apresentar para vocês uma coisa que diz muito sobre a sociedade, né? A gente luta exatamente contra o fato de ser um termo pejorativo. Quando você faz essa diferença aí com patrimônio cultural, o patrimônio cultural compõe aspectos do que a gente chama de cultura popular, certo? É apenas
uma questão de dividir aqui a nomenclatura na hora que a gente está falando, né? Patrimônio, ele se refere especificamente a alguns elementos, né? Eu vou citando alguns elementos para você que eu aponto como patrimônio. Quando eu falo de cultura popular, estou falando de uma coisa genericamente, né? E lembrando sempre que não existe cultura superior, né? Que é o que tentaram fazer durante muito tempo, sobretudo aqui no Brasil, né? Aproveitando o gancho aí que você me deu quando fala de cultura popular, é pensar que, historicamente, as manifestações da população negra e da população indígena no Brasil foram consideradas manifestações menores, né? Historicamente, elas foram colocadas de lado, tentaram enfiar isso embaixo do tapete para tentar construir, desde o século XIX, um Brasil branco. Quando, na verdade, a gente sabe que a gente é um país mestiço e, felizmente, a gente é um país mestiço, né? É um produto dessa grande mistura que compõe não só as nossas feições, quando a gente se encontra na rua, quando a gente se vê, mas também que compõe as nossas tradições, que compõem as nossas práticas do dia a dia. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, vamos seguir. Coloquei aqui uma questão para a gente trabalhar. Primeira questão que a gente vai fazer no dia de hoje. E tem duas imagens para você, certo? Observe o Mosteiro do Caraça, em Minas Gerais, no século XIX e na atualidade. Aqui na sua esquerda, o Mosteiro do Caraça, no século XIX. Repara, não é a foto, isso não é uma foto, isso é um retrato, tá? Isso é uma pintura. Então, aqui bem no meio está o Mosteiro do Caraça aqui para você, certo? O Mosteiro do Caraça, em Minas Gerais, fica lá na Serra do Caraça. Isso é uma pintura, por isso que pode parecer para você que está meio turvo, e não, isso é uma pintura, certo? Não é uma fotografia. Diferente do que está à sua direita, uma imagem da atualidade do Mosteiro do Caraça, em Minas Gerais. Aqui o mosteiro, ao centro, né, que você está vendo. Atrás do mosteiro, aqui ao fundo, você consegue ver na imagem, a Serra do Caraça, ok? Formação rochosa lá em Minas Gerais. Te mostrei essas duas imagens, fica ligado aí que tem um textinho para a gente trabalhar. E o textinho diz o seguinte: o Parque Nacional do Caraça, localizado na Serra do Espinhaço, no município de Catas Altas, foi transformado em reserva particular de patrimônio natural em 1990, garantindo que esse santuário ecológico não venha a sofrer futuros danos. A história do mosteiro se originou em 1774, quando o jesuíta Carlos Mendonça Távora fugiu de Portugal para o Brasil. Sendo Portugal, no século XVIII, um estado absolutista, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, acreditava que os jesuítas representavam uma séria ameaça à nobreza dominante da época, passando então a persegui-los impiedosamente. No ano de 1758, quando o rei Dom José foi vítima de um atentado, a suspeita recaiu sobre os Távoras, levando o Marquês de Pombal a castigar a família, queimando 11 de seus membros em praça pública. O jovem Carlos Mendonça de Távora conseguiu fugir para o Brasil, escondendo sua origem sob o hábito religioso franciscano. Ao chegar a Minas Gerais, encontrou uma região isolada e protegida por montanhas. Numa dessas montanhas, era possível enxergar os contornos do rosto de um gigante, batizado de Serra do Caraça. Está disponível para você na revista do museu. A questão para você é o seguinte: o Parque Nacional do Caraça pode ser considerado um patrimônio que... Vou te dar um tempinho aí, 2 minutinhos para você responder essa questão, beleza?
Voltei. Legal? Deu tempo de você fazer aí a questão? Imagino que sim. Né? Vamos dar uma olhada então de novo no que a questão pergunta para você. O Parque Nacional do Caraça, em Minas Gerais, pode ser considerado um patrimônio que... Cara, 5 opções. Olha com atenção, as opções parecem curtas, eu sei que está na pressa, sei que está meio nervoso, mas pô, quero acabar isso logo, quero me libertar logo disso, mas olha com bastante atenção. Diz aí a letra A. O Parque Nacional do Caraça pode ser considerado um patrimônio que, letra A, guarda a memória das heresias católicas no Brasil. Cara, ele está falando aqui para você das heresias católicas, né? O que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Ele está te falando de um jesuíta que veio. Pelo contrário, né? O Parque Nacional do Caraça, o mosteiro que fica no Parque Nacional do Caraça, ele vai ser durante muitos anos um lugar de estudo dos religiosos, né? Vai ser um seminário. Então você elimina aí a alternativa A. Vamos passar para a alternativa B. Tem aspecto natural sobreposto ao cultural. Só representa alguma coisa do ponto de vista natural? De forma alguma, né? Eu te contei uma história, li para você um textinho dizendo toda a história, te contando de onde vem esse papo do mosteiro, por que tudo isso se formou, o cara que batizou, né? Te falei da família Távora fugindo de Portugal, né? De parte, porque tiveram 11 caras que ficaram lá queimados, né? Pela mão do Pombal, mas uma parte fugindo de Portugal, conseguindo manter certas tradições, um jesuíta que vem para o Brasil, consegue fundar ali um grupo, certo? Então, não tem um aspecto natural. É muito bonito, é uma região que representa também um patrimônio natural, mas não há uma sobreposição nesse caso. Tá? Então, você também elimina a letra B. Vamos partir para a letra C. Letra C diz aí para você: possui somente valor arquitetônico e cultural. Qual o problema aqui, cara? Olha só, somente... Olha para mim aqui um minutinho, certo? Olha aqui para mim. Toda vez que você estiver lendo a sua prova e aparecer assim, somente, único, toma cuidado. Apareceu isso, pô, na hora acendeu um alerta ali na tua cabeça e fala, cara, que é isso? Certo? Porque toda vez que ele fala do somente, que ele está sendo muito exclusivo, que ele está sendo muito específico, você desconfia que não deve ser isso. E aí eu volto aqui e te pergunto, tem somente valor arquitetônico e cultural? O Parque Nacional do Caraça não tem valor natural também, de acordo com a ideia que a gente acabou de ver antes? Pois é, então você também vai eliminar a letra C. Passamos para a letra D, para a alternativa D. Perdeu sua função social e mostra-se decadente. Cara, olha só, eu vou te pedir licença aí para voltar um pouquinho a imagem e te mostrar aqui o mosteiro de novo. Esse mosteiro aqui, isso é uma imagem recente do mosteiro do Caraça. Esse mosteiro te parece decadente? Olha bem para essa imagem, cara. Tem nada de decadente aqui, certo? Tem uma parte aqui atrás, preservada, né? Você consegue enxergar aqui essa parte que eu acabei de circular, que está preservada de uma área anterior, mas tem também aqui a parte nova reconstruída, certo? A parte bastante nova, bastante inteirona e tal. Então esquece também esse papo de que perdeu sua função social e mostra-se decadente. Você também vai eliminar essa. Aí, bom, sobrou a letra E, que fala encerra valor cultural e natural. Como assim encerra valor cultural e natural? Quer dizer, falar do Parque Nacional do Caraça significa significa apresentar para você um espaço que guarda em si valor tanto cultural quanto natural, certo? Da mesma maneira que representa, de acordo com o que a gente falou antes, um patrimônio natural importante, né? Representa também um patrimônio cultural importante, ok? E aí a gente confere aí o gabarito. Gabarito, letra E, de escola, encerra valor cultural e natural. Beleza? Alguma dúvida? Alguma questão? Se você tem dúvida, repito,
manda uma mensagem pra gente, vai aparecer daqui a pouquinho aqui embaixo de mim o lugar para você mandar a mensagem. Você manda a mensagem com a sua dúvida, faz como a Pamela fez, se comunica, pergunta, questiona, comenta, o que você quiser, ok? Tudo bem? Vamos dar sequência então. Abrindo um pouco o leque de coisas que a gente falou aqui, para falar sobre movimentos culturais no mundo ocidental. E aí tem um pequeno texto aqui para você que eu vou ler junto com você. Os registros, as fontes históricas e as leituras sobre os movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social, como parte do nosso patrimônio, nos possibilitam identificar manifestações e representações da diversidade cultural e artística, conhecê-las e valorizá-las sem preconceitos e estereótipos. Bom, estou te dizendo muita coisa aqui nessa imagem, tá? Estou te falando em registros, em fontes históricas, coisas que você já viu, né? E estou te dizendo que, considerando os movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social, tudo isso faz parte do nosso patrimônio, ok? E isso vai fazer a gente também conseguir compreender a diversidade cultural e artística. O texto diz uma coisa muito importante. Quando você estiver fazendo a prova, quando você estiver fazendo qualquer prova, mas principalmente quando você estiver lá fazendo o Enem, uma das preocupações que você tem que ter é de fugir de estereótipos e de fugir do caminho do preconceito. Certo? Isso vale para a sua vida também, né? Tenta fugir disso na sua vida. Mas naquele momento ali da prova, atenção redobrada, ok? Isso é muito importante para você. Lembra o que a gente vem falando nas habilidades das ciências humanas, a importância da gente preservar o respeito à alteridade, as diferenças entre os grupos, ao multiculturalismo, né? A ideia de que as diferenças, elas são muito mais importantes, talvez, do que as nossas semelhanças, né? As diferenças nos completam e as diferenças fazem essa heterogeneidade tão importante para a construção da nossa sociedade. E aqui no texto, eu quero te falar um pouco sobre movimentos culturais no Ocidente, para fazer um desdobramento dessa ideia de patrimônio que a gente começou a dizer, ok? O movimento que eu vou comentar aqui é o Renascimento, certo? E aí tem um texto do Antônio Edmilson Rodrigues e do Francisco Falcon. É um trechinho, um texto deles que diz o seguinte: o Renascimento anunciava um novo homem, liberto do véu da teologia, envolvido com a natureza que se orna à medida de todas as coisas, capaz de inovar em todos os ramos do conhecimento e curioso para ultrapassar as fronteiras da Europa. A inquietação desse homem renascentista deu-lhe a condição de descobridor do novo mundo. Bom, esse trecho é um trecho introdutório para a gente comentar aqui um pouquinho sobre o Renascimento. Deixa eu coçar minha perna aqui, desculpa, eu quase caí, né? Bateu uma coceira agora, nervosa aqui na minha perna, tive que coçar na sua frente, você vai me perdoar. Mas sobre o Renascimento, voltando ao que nos interessa, sobre o Renascimento, você, pelo que eu sei, você já falou de Renascimento aí em outras habilidades, né? Você já comentou alguns aspectos do Renascimento, viu um monte de imagens sobre o Renascimento, viu um monte de obras renascentistas, viu arquitetura do período, viu esculturas, viu pinturas, tudo isso, ok? Hoje, eu não vou me aprofundar tanto quanto você falou da outra vez, tá? Eu quero te apresentar elementos, quero que você dê uma olhada nessas coisas, quero comentar com você essas coisas, quero trabalhar pontualmente essas coisas com você. Beleza? Vou falar bem pontualmente, que é para você conseguir relacionar isso à ideia de patrimônio que a gente está construindo. Ok? Tudo bem? E a habilidade da aula de hoje, certo? Para a gente entender essas manifestações culturais, certo? Quando eu apresento o texto aqui para você, eu estou falando que o Renascimento, usando, né, as palavras do Antônio Edmilson e do Francisco Falcon, para te dizer que o Renascimento anunciava um novo homem, liberto do véu da teologia, então, que rompeu com a teologia, e envolvido com a natureza que se orna à medida de todas as coisas, capaz de inovar em todos os ramos do conhecimento
e curioso para ultrapassar as fronteiras da Europa. Quando você fala do Renascimento, pensa no Renascimento, e acho que é o caminho mais fácil para você fazer isso, pelo viés artístico, né? Mas não esquece, de jeito nenhum, que o Renascimento também, e acima de tudo, significa uma mudança no pensamento. Tá? Significa uma alteração profunda no campo das ideias, que vai acontecendo de maneira gradual, demora, não é imediato. Não é, o cara dormiu hoje, acordou amanhã e falou, hoje eu sou um novo homem, sou um homem renascentista. As coisas mudam assim, né? Elas vão acontecendo. Mas o que eu quero que você perceba é que é muito importante entender o Renascimento, não só pelo viés artístico, mas pensar também que a vida das pessoas está mudando muito, que a maneira do homem enxergar o mundo está mudando demais. E isso vai gerar uma série de impactos nesse momento. Ok? Que impactos? Vamos avançar um pouquinho para continuar discutindo isso. O Renascimento produziu impactos nas esferas da vida cultural, social e política, na economia, na religião, na arte, no modo de ver e conceber o mundo. Aqui para você, no seu canto direito da imagem, para onde a setinha está apontando, a imagem que eu tenho certeza que você conhece, já viu essa imagem em algum momento na sua vida, que é a imagem do homem vitruviano. Ok? Obra do Da Vinci. Isso aqui é um marco do Renascimento e você provavelmente já viu isso. Quando eu te digo que ele produziu impactos nas diversas esferas da vida, né, e aí você pode pensar cultura, sociedade, política, economia, arte, religião, tudo. Eu justamente terminei esse trechinho aqui dizendo para você no modo de ver e conceber o mundo. A própria utilização do homem vitruviano aqui está mudando a relação que o homem tinha com o próprio homem, né? Está mudando a visão que o homem tinha sobre o próprio homem. O homem cada vez mais se enxerga como um elemento fundamental da sociedade, como, se não uma criatura maior do que Deus, porque não estamos falando disso, né? No Renascimento ainda a relação com a religiosidade ainda é muito próxima, né? Mas de um homem que se vê como a maior criatura divina. E a maior criatura divina porque foi dotado de razão. E se foi dotado de razão, tem que usar essa razão. Beleza? Entende isso que eu estou dizendo? E ao usar essa razão, o homem vai provocar uma série de transformações. Na cultura, na sociedade, na economia. Uma série de transformações que tem um impacto direto na vida. E justamente esse homem dotado de razão, ele cada vez mais se percebe curioso. Ele está perdendo as amarras, ele está buscando conhecimento, ele está deixando de se contentar com uma explicação com a qual se contentou durante séculos e está começando a pensar que tem que procurar uma outra explicação. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você entender esse homem do Renascimento é você pensar nele como uma criança. Você não vai se lembrar, obviamente, quando você tinha 3 anos, 4 anos, sei lá, mas pensa no teu irmão, cara, menor, ou na tua irmã menor, ou no teu filho, ou nos seus primos, em alguma criança que você conhece, certo? Pensa nessa criança pequena e no quanto a criança, nessa primeira infância, ela é muito curiosa, ela mexe em tudo. Né? Tu deixa uma criança solta ali no chão, daqui a pouco essa criança está mexendo em qualquer coisa que está espalhada, está enfiando o dedo na tomada, está enfiando qualquer coisa que ela acha na boca, né? A minha irmã, por exemplo, ela uma vez foi queimada por uma lacraia aqui no rosto, certo? Porque ela estava solta, brincando no quintal, enfiou a mão e foi enfiar na boca, porque ela olhou para aquele negócio e falou, pô, tô com fome, acho, sei lá, né? Vai saber o que passa na cabeça da criança. Pense numa criança pequena que enfia o dedo na tomada. Ela enfia o dedo na tomada por quê? Porque ela gosta de tomar choque? Talvez, até tem alguma criança ou outra que gosta de tomar choque, sei lá, vai ficar enfiando o dedo ali eternamente, né? Sei lá, não sei. Mas pensa que a criança enfia o dedo ali porque ela está andando e olha ali, tem um buraco de uma tomada, ela não sabe muito bem o que é aquilo, ela não entende o que é aquilo, ela vê um buraco, ela não tem ainda muita noção do tamanho dela, né, de onde ela cabe, de onde ela não cabe e tal. E aí, pô, ela vai enfiar o dedo ali, né, cara? Enfiou o dedo, pá, tomou o choque. Quando tomou o choque, ela... Esse homem do Renascimento, ele está experimentando coisas. Ele está testando, né?
Ele quer entender até onde as coisas vão. Eu tenho uma outra história sobre mim que eu acho que exemplifica muito bem isso, né? E que talvez já tenha passado por ela também, não sei. Acho que não. Se você já passou, você me mandou uma mensagem que eu vou me sentir menos mal, né? Que eu vou ficar um pouquinho mais feliz, que eu vou ficar me achando menos, né, coitado, sei lá o que, não sei o que eu me acho. Mas, quando eu era pequeno, minha mãe me conta e me mostra fotos, né? Eu não lembro disso, mas minha mãe me conta que quando eu era pequeno, eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, e eu adorava fazer bolha de sabão, né? Bolha de sabão, aquela paradinha ali, tu mistura a água com detergente, faz uma espuminha e tal, solta uma bolha de sabão. Eu começava a soltar a bolha de sabão, cara, e achava aquilo o máximo, né? De vez em quando dava ali, puxar um pouquinho da água com detergente e tal. Um dia, minha mãe terminou de lavar a louça. Quando ela terminou de lavar a louça, ela saiu para ir fazer alguma coisa. Ela conta que quando voltou, estava eu com um banco, debruçado na pia, bebendo meio vidro de detergente. Obviamente eu comecei a vomitar, né? Se você não tá sentindo pena de mim, eu gostaria de pedir para sentir pena, né? Porque eu não só estava vomitando, eu estava vomitando com bolhas de sabão, sacou? Então, assim, parecia um filme da Disney, a cozinha da minha casa, com a criança vomitando ali. Meus pais, obviamente, me levaram para o hospital, mas antes tiraram as fotos para preservar aquele momento, para que eu pudesse me lembrar daquele momento quando eu ficasse mais velho, né? Por que eu tô te contando isso? Você vai falar, porra, que cara maluco. Pô, por que mandaram um cara maluco desse para me dar uma aula sobre patrimônio, para falar de renascimento, para me contar uma história do dia que ele bebeu detergente? O que eu quero que você entenda eu era uma criança curiosa. Eu tomei aquele detergente porque eu queria saber o que era aquilo. Porque eu achava bonito, sei lá, cara, por qualquer motivo. Mas eu tomei pela curiosidade. Entendem isso? E esse homem do renascimento é um homem curioso, ok? Me disseram aqui que tem pergunta, então manda uma primeira para cá. Bom, do LR1, Educação Telepresencial, Polo. A pergunta da Escola Satélite Barreiro, BH, da aluna Thaís. Oi, Thaís, muito obrigado pela sua pergunta. Thaís Campos. A pergunta é necessário saber as datas e as obras artísticas, como pinturas, esculturas, etc., dos acontecimentos culturais e históricos? Bom, a pergunta da Thaís é uma pergunta muito comum, né? Sobre as datas, talvez, não sei, não tenho noção exatamente da idade de todo mundo, né, que está assistindo, mas pensa que durante muito tempo o ensino de história foi assim, tem que aprender data, tem que aprender data, tem que aprender data, tem que aprender data. Aí depois chegou toda uma geração que dizia assim, não tem que aprender data, não tem que aprender data, não tem que aprender data, não tem que saber data nenhuma. O que eu vou te dizer, Thaís, e vou dizer para todos vocês que talvez possam ter a mesma dúvida que a Thaís. Tem que saber mais ou menos. Como assim saber mais ou menos? É bom saber as datas, né? A gente não pode ignorar as datas se a gente está trabalhando com história, certo? Né? A história, ela estuda o homem no tempo. Então a gente precisa pensar no eixo cronológico, certo? Agora, é muito improvável que alguém vá te sacanear numa questão com uma data, né? Mas é importante, e muito importante, que você entenda os contextos, o período de tempo em que uma coisa está acontecendo. Acho que respondi sua dúvida, Thaís. Certo? Tem mais uma pergunta? Tem mais uma? Então manda mais uma para cá, por favor. Tem aqui um abraço, pedindo um abraço para os alunos, né? Polo Montes Claros, para o Simon, Gabriel, Juliana, Pablo, Larissa e Vinícius. Pô, para toda a galera de Montes Claros, um abraço, né? Uma saudação vascaína para a grande torcida vascaína que está lá em Montes Claros, que eu tenho certeza que estão me assistindo. Simon, Juliana, todos eles, tenho certeza que estão ali. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado por estarem aqui me fazendo companhia nessa belíssima tarde. Tem mais uma? Você quer fazer agora? Então me manda agora. Pode ser. Não, então vamos guardar para depois, fazer um suspense, vou guardar a outra para depois. Vamos seguir aqui então. Vamos voltar falando sobre Renascimento. Já te mostrei o homem vitruviano, você já olhou aí, já falei para você dos impactos que o pensamento renascentista vai causar. Coloquei aqui para você
que as manifestações artísticas, filosóficas e científicas expressaram os ideais do novo mundo e do novo homem. Quer dizer, o tempo inteiro estou te falando numa mudança, estou te falando que é novo, ok? Estamos falando de um momento de transição, da passagem gradativa do coletivismo para o individualismo, do teocentrismo para o antropocentrismo, do feudalismo para o capitalismo, ok? Isso aqui é para você ter sempre aí, você percebe que tudo que eu te falo eu estou tentando amarrar aí para você conseguir sempre acompanhar sem ter muita dificuldade, ok? Estou te falando aqui que toda a expressão do Renascimento, ela está trabalhando justamente com a ideia do novo. Está nascendo um novo homem. Está nascendo aqui uma noção de indivíduo. Está desaparecendo a ideia de massa e está cada vez aparecendo mais forte a noção de indivíduo. Pensa, só para ficar num exemplo que acho que faz parte do seu dia a dia, não tenho certeza, que o momento em que começa a se popularizar um cômodo nas casas das pessoas chamado quarto é o período do Renascimento. Justamente porque o quarto é o espaço em que você preserva a sua individualidade. Não é isso? Pensa lá na tua casa. A sala tem que estar impecável. O quarto pode ter uma zona. Não é isso? Quando as coisas estão bagunçadas, sua mãe olha para você e fala assim, pô, vai fazer essa zona lá no teu quarto, na sala não, deixa a sala para apresentar para as visitas. Ok? O quarto é onde você consegue manifestar mais o seu eu. Beleza? Então é um símbolo também do indivíduo, desse homem que se enxerga cada vez mais sozinho. Ok? Tudo bem? Beleza? Dando sequência aqui, estou dizendo também para você que a diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, os impactos do movimento na vida social e política, atravessam as diferentes épocas e lugares. E um grande exemplo disso está aqui, Dona Mona Lisa. Né? Mona Lisa é um quadro do começo do século XVI. A Thaís me perguntou sobre data. Olha, Thaís, aqui um exemplo importante. Sobre a data em que a Mona Lisa foi pintada, existe aí uma dúvida, né? Existem alguns questionamentos. Alguns falam 1503, outros 1506. Tem ali uma coisa, de 1503 a 1506. Então, repara, existe ali alguma imprecisão, mas eu sei mais ou menos do período em que a gente está falando, ok? Então, bom, a Mona Lisa é um quadro com mais de 500 anos, cara. Um quadro com mais de 500 anos que continua falando muito à sociedade. Ok? Na aula de sexta com o professor André, nós mostramos para você aqui a figura das Madonas, né? Mostramos as Madonas para você e o quanto elas vão variar ao longo das épocas. O quanto você vai enxergar sempre a Mona Lisa sendo reinventada. Não é isso? O cara pega a Mona Lisa como base e trabalha alguma coisa em cima da Mona Lisa, ou faz uma caricatura, ou te mostra um quadro que a Mona Lisa é uma personagem dos Simpsons. Entende isso que eu quero dizer? O tempo inteiro você vai ver a reinvenção disso, mas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, você vai ver esses instrumentos, esses elementos preservados aqui, certo? Essa diversidade, esse patrimônio cultural e artístico, ele vai impactar a vida das pessoas e vai atravessar períodos muito longos, vai atravessar períodos grandes até chegar aos nossos dias atuais, ok? Tudo bem? Pode pensar em exemplos da arquitetura, né? As colunas gregas, certo? Ou as igrejas renascentistas, as construções renascentistas que foram preservadas, as cidades renascentistas que foram preservadas até hoje, né? Em alguns espaços, tudo isso, tá? Percebe o quanto as coisas vão atravessar um tempo, ok? Tudo bem? Seguindo adiante, mais uma questão aí para você. Uma questão que tem um textinho sobre a Festa do Divino. A Festa do Divino foi instituída em Portugal nos primeiros anos do século XIV pela rainha Isabel, mulher de Dom Dinis, quando construiu a Igreja do Espírito Santo em Alenquer. No Brasil, popularizou-se no século XVI e é celebrada ainda no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Amazonas, Espírito Santo e Goiás, com missa cantada, procissão, leilão de prendas e as manifestações folclóricas peculiares de cada região.
Na preparação da festa, realiza-se uma folia com a bandeira do divino para arrecadar fundos e são armados coretos, palanques e um trono para o imperador do divino. Trata-se de uma criança ou adulto que durante a festa exerce poderes majestáticos, né? Quer dizer, poderes de rei, poderes de majestade, chegando até a libertar presos comuns em algumas regiões de Portugal e do Brasil. O texto está disponível lá para você na internet, no terrabrasileira.net, na parte de folclore. De acordo com o texto, sobre a festa do divino, conclui-se que, dá uma olhada aí nas alternativas, vou deixar você um tempo olhando para isso aí, já já a gente volta. Olá, voltamos, né? Tem um tempinho aí para você dar uma olhada na pergunta. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema da outra vez. Vamos trabalhar em cima da pergunta aqui, beleza? Vamos olhar aqui para o slide, certo? Diz, de acordo com o texto, sobre a festa do divino, conclui-se que, alternativa A,
foi criada no Brasil em homenagem à Rainha Isabel de Portugal. Bom, o texto diz para você que não foi criado em homenagem à rainha, né? Que ela é uma criação da rainha. Então você eliminou de cara essa aqui. Letra B. Descaracterizou-se ao incorporar manifestações folclóricas. Bom, aqui eu quero até olhar para você me veja falando isso pelo seguinte. Na semana passada, a gente falou sobre isso também na aula aqui das habilidades 3 e 4, quando disse para você que as manifestações não se descaracterizam, pelo contrário, elas vão se ressignificando, ok? Ela vai agregando outros elementos, nós fizemos uma questão aqui, inclusive, que falava sobre o sincretismo religioso, né? Mas as manifestações artísticas ou as manifestações da cultura em geral, elas vão agregar valores, certo? Quando elas se encontram com as manifestações, elas vão vivenciar uma transformação, beleza? Então, cara, vamos aqui para o slide e você tira também a letra B. A letra C diz que a festa do divino é uma herança da cultura europeia cristã trazida pelos colonizadores. Bom, se a gente olhar o texto, lá no comecinho eu te disse, né, que ela foi instituída em Portugal, ok? E que vem para o Brasil, obviamente vai se popularizar a partir do século XVI, já no período colonial brasileiro, ok? Tudo bem? Então, bom, parece uma alternativa legal. Vamos olhar as outras. A letra D. Servia para arrecadar fundos ao imperador de Portugal. Cara, a festa não é para gerar riqueza, ok? O texto até te mostra, se a gente voltar ao texto aqui, realizava-se uma folia para arrecadar fundos e são armados coletos, palanques e um trono para o imperador do divino. Não fundos para o imperador, mas para o imperador do divino, né? Fundos para a própria festa. Então, pô, de jeito nenhum, tu vai dizer que é para arrecadar fundos para o imperador de Portugal. A letra E, alternativa E, diz que a bandeira do divino é um patrimônio material de nossa cultura. A bandeira do divino, você poderia ficar em dúvida aí, mas ela não representa um patrimônio material da nossa cultura, ok? Ela vai representar uma parte integrante daquela festa, ok? Tudo bem? Então você também vai eliminar a letra E. Sobrando para você, ficando como melhor resposta, é a herança da cultura europeia cristã trazida pelos colonizadores, que quando você passa aí é o gabarito correto, ok? Tudo bem? Dúvida sobre o que nós falamos aqui? Se tiver dúvida, repito, o nosso amigo vai colocar aqui para você no GC a imagem, entra aqui no site, manda sua dúvida para a gente, faz sua pergunta, faz seu comentário, manda seu abraço, tudo bem? Sei que tem uma pergunta aqui que está vindo sobre uma questão anterior que a gente fez, não é isso? Pode colocar a questão aí para mim, por favor. A que vem lá do Guarujá, mais uma pergunta do Guarujá, o autor da pergunta é o Matheus, certo? Pô, Matheus, grande abraço para toda a galera do Guarujá, para essa grande nação vascaína aí do Guarujá que está acompanhando a gente todos esses dias, ok? A pergunta é, professor, não entendi o sentido da palavra encerra na questão anterior. Bom, tá falando daquela primeira pergunta, então vou voltar aqui no slide, tá? Você acompanha comigo, que eu vou voltar com você até a questão anterior, aquela primeira questão que a gente fez, para dar uma olhada no gabarito. Vamos abrir aí para vocês agora. O gabarito diz que é encerra valor cultural. Matheus, encerra aqui tem o sentido de guarda, ok? O Parque Nacional do Caraça, o Mosteiro do Caraça, tudo aquilo, né? O parque pensando no conjunto, tanto na Serra do Caraça quanto no Mosteiro, esse conjunto que forma o parque, eles guardam tanto o valor cultural quanto o valor natural, ok? Beleza? Isso mais tranquilinho, certo? Vamos seguir. Tem aí outra mensagem? Então manda a mensagem para cá. Para eu ler a mensagem.
aqui para vocês. É do Tiago Santos, da Escola Satélite. Tiago Santos está mandando professor, parabéns, excelente a aula. E aí, como o mundo é movido de curiosidades, poderia disponibilizar a foto do detergente? Pô, Tiago Santos, cara, não poderia, ok? Não poderia. Eu já me expus ao ridículo gigantesco de contar essa história aqui para vocês, né? Você já tô sendo alvo da sua chacota, não é isso? Porque você vai contar para todos os seus amigos, todos vocês vão contar para todos os amigos, né? Que tinha um maluco lá, um doente que tomou detergente, mas eu não vou poder disponibilizar, porque na verdade é um patrimônio material que pertence à minha família, num arquivo privado, e eu vou manter guardado, tá ok? Beleza, Thiago? Vamos seguir aqui. Pegando de novo o gabarito letra C, você já olhou aí a festa do divino, gabarito letra C. Temos mais uma questão aqui. A questão diz aí o seguinte: o patrimônio cultural brasileiro é dos mais variados e apresenta íntima relação com o espaço geográfico. A seguir, 2 momentos da arquitetura brasileira que remetem a esta reflexão. Bom, 2 imagens aqui para você. Seu lado esquerdo, apontado aí pela setinha, uma igreja, ok? Do seu lado direito aqui, uma construção, uma obra de arte moderna, tá? Passando aí a questão para você. Sobre isso, pode-se afirmar que, dê uma olhada nas alternativas, vou te dar aquele tempinho esperto para você resolver e já já eu volto.
Voltamos, né? Deu tempo de você dar uma olhada nas alternativas, certo? Vou voltar para você aqui para o slide, voltar com você para o slide. Sobre isso é o quê? Bom, mostrei para você aqui duas imagens de momentos diferentes da história do Brasil, duas obras que existem até hoje, né? Duas partes do nosso patrimônio histórico. E aí te apresentei as alternativas. Sobre isso, pode-se afirmar que a alternativa A diz que, a partir da visão daquelas duas imagens, você pode afirmar que a paisagem é um conceito geográfico caracterizado pela combinação do território com a cultura, como comprova a arte gótica exposta nas duas imagens. Bom, tem dois problemas aqui, tá? O primeiro que eu acho que tem que chamar a sua atenção é isso aqui. Falar em arte gótica. Vou voltar com você para a imagem aqui. Olha bem para essa imagem aqui da igreja. Essa imagem que está à sua esquerda. Você já viu uma igreja dessa, imagino. Ou em foto, ou já visitou, né? Isso é um tipo de construção muito característico do século XVIII no Brasil, né? Uma igreja barroca. Olha bem aqui, uma aparência simples do lado de fora, mas que vai guardar duas torres de sino, certo? Aqui a gente tem uma obra de arte moderna, que eu já tinha te dado essa dica antes, né? Então, quando a gente volta aqui para a alternativa, você de cara pode eliminar por causa disso, ok? Já pode eliminar essa alternativa por causa disso. Mas se quiser pensar lá, junto com os nossos colegas da geografia, fazendo aqui mais uma vez aquele lance da interdisciplinaridade que a gente sempre fala para você, você pode pensar que essa definição de paisagem que ele está te dando aí está meio esquisita, né? E fala que paisagem é um conceito geográfico caracterizado pela combinação do território com a cultura. Não é exatamente isso, né? Paisagem junta uma série de outros elementos, junta tudo que você pode ver, o que você pode sentir, ok? Então você exclui aí a alternativa A. Vamos para a alternativa B. A produção do espaço é uma ação exclusivamente antrópica, quer dizer, uma ação exclusivamente do homem, em que o meio físico não apresenta relevância em sua construção. Olha aquilo que eu te falei antes, cara. Ele está sendo muito taxativo nesse finalzinho aqui, ó, em que o meio físico não apresenta relevância com a sua construção. Quer dizer, a produção do espaço que acontece é apenas a ação humana? Só o homem modifica o espaço? Não, né? A gente também tem as condições naturais modificando o espaço. A modificação do espaço não é apenas produto da ação humana. Então você também vai deixar essa alternativa de lado. Vamos olhar a letra C. A letra C diz aí, o espaço é uma acumulação desigual de tempos, como pode ser observado nas arquiteturas barroca e moderna expostas na imagem. Então, bom, a arquitetura moderna, tá lá. A arquitetura barroca, tá lá. E a definição que ele te dá aqui do espaço é dizer para você que o espaço é uma acumulação desigual de tempos. O que ele quer dizer quando ele te fala que o espaço é uma acumulação desigual de tempos? Cara, ele está dizendo uma coisa muito importante aí. Ele está te dizendo que, conforme você observa o espaço, você percebe ali épocas diferentes presentes nele. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui do Rio, cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma grande avenida no centro da cidade chamada Avenida Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas faz a comunicação ali entre o grande centro da cidade, né, e o acesso à Zona Norte. A Avenida Presidente Vargas, numa ponta, tem o centro administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, de um lado, e do outro lado da rua, né, do outro lado da avenida, tem lá a última estação de metrô inaugurada na cidade, o metrô Cidade Nova. Então, são duas construções muito recentes. Na outra ponta da Avenida Presidente Vargas, você vai encontrar a Igreja da Candelária, do período colonial. Entende o que eu quero te dizer? Eu estou te falando de épocas diferentes convivendo no mesmo espaço. E ao longo da própria via, você vai percebendo também essas diferenças. Às vezes com uma disparidade maior ou uma disparidade menor, mas você vai enxergando essas diferenças. Você vai percebendo épocas diferentes em que determinadas construções foram construídas. Ok? Isso é o que a galera da geografia vai chamar também de rugosidade. Certo? Você vai perceber essas diferenças
no casario colonial contra em cidades que ainda vão conseguir preservar as estruturas, né? Aqui no Rio de Janeiro, de novo, volta lá para o centro velho do Rio de Janeiro, as antigas ruas ali do centro do Rio de Janeiro fizeram parte, né, de áreas nobres durante o período colonial e durante o Império, vão guardar ainda certas características típicas daquele momento. Ao passo que, quando você anda por ruas muito próximas, você já encontra prédios muito modernos. Okay? Isso é uma característica importante do espaço, essa acumulação desigual de tempos, essa convivência entre construções muito diferentes, entre patrimônios de tempos diferentes também. Ok? Vamos voltar aqui para dar uma olhada nas outras alternativas. Por enquanto, a letra C parece uma boa opção. A letra D diz: o espaço é estático, a cultura é dinâmica e o papel da geografia é fazer a descrição do momento presente, como ocorre nas imagens do século XX expostas anteriormente. Bom, te disse que não são imagens do século XX. Uma até é a obra de a construção moderna, mas a barroca não. Então você elimina também a letra D. A letra E diz que a globalização impôs tal padronização cultural aos lugares que extinguiu a preservação da arquitetura histórica, legando ao território uma convivência exclusiva com a arte contemporânea. Bom, tomem cuidado, porque a tentativa da globalização é uma tentativa padronizadora, né? Tem uma coisa de pasteurização ali. Mas tomem cuidado com isso, porque quanto mais avança a tentativa da pasteurização, mais os regionalismos vão se destacar, mais as identidades vão se fortalecer. Então também toma cuidado com isso, também não pode ser a letra E. Quando a gente olha aqui as alternativas, a gente fica mesmo com a letra C. O espaço é uma acumulação desigual de tempos, como pode ser observado nas arquiteturas barroca e moderna expostas nas imagens. Ok? Fechamos aqui a nossa terceira questão. E para a gente terminar a aula, aqui um amarrado de tudo que a gente falou. Entendemos que patrimônios são manifestações culturais de grande valor para um povo ou um grupo social. São manifestações valiosas pela criatividade, superação, beleza, simbolismos, capacidade de criar identidade ou reforçar a memória sobre fatos históricos marcantes. É preciso saber diferenciar e identificar exemplos de patrimônios brasileiros e de outros povos para você fazer uma boa prova do Enem, ok? Os patrimônios podem ser materiais, como o queijo Minas ou as redes de dormir, para te dar dois exemplos práticos aqui da coisa, por exemplo. Ou imateriais, como a festa do Bumba Meu Boi ou o samba. Também podem ser artísticos, como a pintura, ou históricos, como o monumento aos pracinhas que lutaram na Segunda Grande Guerra. Certo? Tudo bem? Essa foi a nossa aula sobre a habilidade 5 hoje. Você tem aí a ficha 95, volto a te dizer. Eu sou o professor Rafael Caldo de História. Espero encontrar vocês aqui numa outra oportunidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação e até.